todo mundo está na página? Se acharam aqui? Sim? Acho que só para... Porque eu acho que vai ser bacana, né? Só para... Olha, todo o slide está aqui, tá bom? Que vocês podem usar. Existe um tutorial que vocês podem usar, passar para os colegas também, de como montar o fórum, que a gente vai trabalhar aqui agora um bocadinho. Tem a netiqueta, né, que se vocês clicarem, vai tá ali descrito direitinho. E tem o Fórum 1. Cliquem aqui, por gentileza, queridos. Eu gostaria de defender uma coisa aqui e de mostrar para vocês, queridos. Se a gente está trabalhando em EAD, ou mesmo como apoio presencial, e a gente vai ficar uma semana sem ver os nossos alunos ou coisa do tipo, é fundamental que a gente tenha um fórum gostoso de ver, bonito. Porque a gente está trabalhando com imagem. Ainda mais os nossos alunos de 20 anos, como eles estão trabalhando com imagem. Então, fica aí uma dica para vocês, né? Ele tem que ser bonito de ver. Um outro elemento importante, queridos. A gente faz aqui, não é? Toda uma introdução sobre o fórum. A gente define o objetivo do fórum. É fundamental. Eu tenho uma intencionalidade. Eu, enquanto professora, tenho uma intencionalidade. Quero chegar junto com você em algum lugar. Então, é importante que o fórum esteja descrito no fórum o objetivo. É importante que fique claro a tarefa que nós vamos realizar. Na relação presencial, na relação verbal, eu estou aqui falando com vocês e eu estou de olho se vocês estão me entendendo ou não. Se é que vocês estão comigo, inclusive. Numa situação online, eu não sei se você está me entendendo o que eu quero com o fórum. Portanto, eu preciso deixar muito claro qual é o objetivo e qual a tarefa. Ok? E aí, vou dando uma sugestão também, porque eu quero que você elabore um texto bacana. Então, eu digo lá, olha, confeccione aí um texto de 2 parágrafos. Insisto na netiqueta. Eu coloco no fórum o link da netiqueta. Insisto nisso. Ok? Então, vejam. O que nós vamos fazer agora? O que vocês vão fazer agora, num futuro agora, rapidinho, é justamente participar do Fórum 1. E nós colocamos no Fórum 1, desce um bocadinho, por favor, Bel. Justamente esse videozinho aqui. Se vocês abrirem o videozinho, cada um, vai ser uma loucura, porque a gente não vai conseguir entender. Então, segurem aí um bocadinho. Sobe agora de novo, Belzinha, só para definir, então. Vejam lá. Caros colegas, olá. Conforme comentamos em nosso encontro presencial, o curso Fórum, uma alternativa para o aprendizado colaborativo, caracteriza-se por uma oficina e, portanto, mãos à obra. Desta forma, definimos o seguinte objetivo para este fórum: vivenciar o uso desta ferramenta. É isso aqui que nós vamos brincar um bocadinho. Tarefa: cada colega irá analisar o vídeo abaixo a partir das seguintes perguntas. Eu estou dando um caminho para vocês. Qual é o papel do docente? Qual é a crítica exposta pelo vídeo? Como vencer os desafios da docência em um ambiente circunscrito pelas tecnologias digitais? Sugestão: confeccione um texto de 2 parágrafos. É o primeiro fórum que a gente está vivenciando. Não precisa ser um exagero. Não vamos escrever uma dissertação de mestrado aqui, nada. 2 parágrafos. Lembra daquela ideia de 5, 6 linhas? Ok. Atenção, lembre-se da netiqueta. Isso é fundamental a gente reforçar sempre. Vamos ao trabalho, Bel. Rita, Bel e... Deixa eu só, antes disso um bocadinho, Belzinha, desce mais um bocadinho. E observem. O Roger está aqui? O Roger já... Tá. Porque o que eu tinha feito, não é? A estratégia que a gente tinha usado, Roger, é começar daqui. E aí a gente vai como... Eu recebi um e-mail com a tarefa. Foi? Sim. É porque tem uma notificação, eu acho. Ok, mas está ótimo. A gente automática. vai fazer o meio de campo aqui, pode deixar. Ok? Pois é. Você viu que esse é o aluno nota 10, já tirou 10.
Obrigada, Roger. Então tá bom. Então a gente pode. Então vamos fazer o seguinte: quando vocês entrarem no post ou no meu, que eu não pus nada, ou no do Roger, a gente vai pedir para vocês ficarem concentrados no do Roger. Pode ser? Ah, pode, porque aí não tem problema nenhum, ok? Só clica no meu um bocadinho. Por favor, Belzinha. Ó, vejam só, queridos, quando eu coloquei o meu, eu, enquanto professora, repeti no post, eu repeti a tarefa. Para que ele não tenha que ficar, vocês não tenham que ficar voltando. O que é mesmo para fazer? Então, é uma estratégia aqui para diminuir um pouquinho. Volta agora, então, vamos lá no vídeo. Bom, depois vai soltar o vídeo. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação com excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Então, nossa ideia é ler esses 5 primeiros posts, fazer uma síntese das ideias e aí lançar uma questão para eles. Certo? Então, vamos fazer isso juntos. Ler esses 5. Que ideias vocês gostariam de destacar? A gente faz a síntese destes 5 e aí depois a gente lança uma outra questão. Ok? Primeiro a síntese. Que ideia a gente poderia destacar nessa síntese? Vamos falar para a gente registrar juntos. Que houve uma confusão entre treinamento e metodologia? É uma outra ideia. Então, é a instituição que vai catalisar ou estimular esse uso da tecnologia ou é o próprio professor que vai buscar essa informação, certo? Depois a gente tenta redigir, talvez, né, Isabel? Sim, mas eu acho que talvez a gente valesse a pena a gente fazer um método que seria como a gente vê as ideias de cada um dos 5 primeiros, né? Porque aqui a gente está falando já de uma coisa que vocês perceberam mais da discussão como um todo. Então, eu gostaria, acho que seria mais interessante a gente fazer, bom, o que dá do Ricardo, então, lendo o post do Ricardo, que foi o primeiro, o que a gente extrairia de uma ideia relevante para a nossa discussão e que a gente poderia colocar como alguma coisa que vai ajudar a construir o nosso comentário como mediadores, né? Então, eu acho que a gente deveria partir de cada um dos sujeitos, extrair as suas ideias principais, porque foi justamente o que a gente trabalhou com vocês. Para eu fazer uma boa mediação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar que eu li. Então, eu tenho que fazer uma síntese. Bom, o que o Ricardo falou que é fundamental para eu
puxar dessa discussão. Na minha opinião, o que ele colocou aqui, achei muito importante, que o processamento das informações dos alunos é diferente do nosso. Tá, então a gente vai anotar aqui. A gente vai Isso é uma ideia importante, que tem a ver com o objetivo que a gente tem, com o que o vídeo traz. Né? Quer dizer, eu tenho que entender que o modo como os alunos processam a informação, como eles aprendem, é diferente do modo como eu aprendi, porque são gerações diferentes. Então, isso que a Rosana falou também é importante, apareceu para todos. Somente novas tecnologias não resolvem o problema do ensino. Alguém responde o que resolve? O que resolveria? Tá. Então, está claro que somente o uso de tecnologias não muda, que é preciso haver capacitação do professor para ele usar essas tecnologias com metodologias adequadas. Uma questãozinha de ordem. O objetivo do fórum é entender o funcionamento da ferramenta. A gente vai discutir, na verdade, a metodologia de mediação. Mas eu acho que é importante também o que vocês, de uma maneira geral, o que vocês perceberam do uso dessa ferramenta, das dificuldades, ou das coisas boas, e etc. Então, vamos guardar isso, que como a gente já começou a fazer a discussão sobre como fazer a mediação, a gente continua, para a gente não ter essa quebra, mas é importante que a gente guarde essa questão de mesmo em termos práticos, eu respondo para a Rita, eu respondo aqui embaixo, como é que meu post aparece, enfim, tem algumas coisas técnicas aí, e vocês também falarem a opinião de vocês de uma maneira geral, que acho que é essa a sua proposta, né? Tá. Mas ele diz isso, que é uma falsa questão, porque, na verdade, o importante é eu engajar os alunos, que os alunos sejam protagonistas. Acho que poderia colocar aí. Alguém falou aqui, acho que o Roberto, né, que seria importante avaliar os alunos. Tá aqui, ó. O Roberto coloca, o importante é avaliar o processo de ensino-aprendizagem e procurar melhorar o mesmo, que pode ser associado à tecnologia. Então, assim, como é que a gente vai... Ele lança uma questão que fica meio em aberto, né, que o importante é avaliar os alunos. Mas é uma questão que está aí dentro desses 5 posts que a gente pediu para vocês lerem, mas que não se relacionou muito com o que os outros fizeram. Isso também é uma questão. Muitas vezes, você vai fazer essa mediação em bloco, você vai ter a tendência de procurar o que é comum. Mas a gente não tem que procurar só o que é comum. A gente também tem que procurar o que é destoante, porque isso pode dar gancho para as novas questões, e isso também pode contemplar uma dúvida ou uma questão que o Roberto traga. Esse é o grande desafio. Como você trazer isso para o grupo, sem abandonar, embora ele traga uma questão que ele não trabalhou muito bem, assim, detalhadamente, e que não apareceu em nenhum outro. Tá? Bel. Fala. Nós levantamos algumas ideias, que são principais, que apareceram aí. Vamos dizer que a gente construiu um texto e fez a síntese. Colocamos o nome de cada um. Vimos, então, que nessa primeira parte da discussão apareceram essas e essas ideias. Aí eu preciso lançar uma nova questão. Alguém tem ideia de que questão poderia ser feita? Diante dessas ideias que apareceram, né? Eu poderia construir o meu texto. Olha, os nomes aqui, né? Ricardo, Roberto, Paulo, Jussara, e o quinto acho que foi... Peraí um pouquinho. Enfim, Paulo, sei lá. Vocês levantaram que a tecnologia... Enfim, eu vou construir um texto mostrando o que eu li. Essa é a primeira etapa. Bom, em função disso, aí eu teria que ter uma questão boa, que ampliasse a discussão, que fosse aprofundar, que fosse detalhar, que fosse testar as suposições. Então, lembra aquelas classes de perguntas que a gente viu? Vocês teriam alguma sugestão já? Tá, então, você perguntaria qual seria uma metodologia diferenciada que aquela professora podia ter desenvolvido? Que seria uma alternativa àquilo que aparece no vídeo. Sim, porque aí você está valorizando que ele chegar à conclusão que a tecnologia sozinha não adianta nada. Então, qual seria a alternativa a isso?
Ou seja, como poderia ser o comportamento da professora, mais ou menos na mesma direção dele, né? Sim, amando com as ideias que eles já trouxeram. Aí você tem que ter clareza, como a gente estava comentando aqui, de onde você quer chegar. O que você quer trabalhar? Esse vídeo poderia, por exemplo, numa formação de tutores, discutir qual é a concepção de aprendizagem que eu tenho que ter. Porque a gente falou isso aqui desde o começo com vocês. Uma tecnologia ela não pode ser usada apenas mantendo uma tradição de uma metodologia transmissiva. O professor transmite um conhecimento, os alunos reproduzem. Eu tenho que usar a ideia do protagonismo do aluno, da ação do aluno, da reflexão do aluno, que é o que não acontece no vídeo. Então, veja, eu poderia pedir para as pessoas esclarecerem. Então, lembra lá das perguntas de esclarecimento? Bom, mas por que essa metodologia que a professora usa não dá conta? Por que ela não inova? Porque ninguém disse isso. Ninguém disse, olha, ela faz os alunos repetirem a tabuada. E a gente sabe que repetição não é o que faz o aluno aprender. Isso está subentendido, mas não está tão claro. Então, se o meu objetivo for trabalhar a concepção de aprendizagem que está debaixo do vídeo, eu vou fazer esse tipo de pergunta, mas meu objetivo pode ser outro, entende? Então, as perguntas que eu vou escolher vão depender do que eu quero que meu aluno aprenda. Aqui, no caso, é só um exercício. A gente quer que vocês aprendam justamente a fazer isso. Anotar as ideias principais, construir o texto, saber que eu posso pedir para ele esclarecer melhor o que ele colocou. Né? Então, quando alguém fala lá, que é importante avaliar, mas qual seria o papel da avaliação nesse novo método de ensino? Eu poderia perguntar um pouco mais sobre isso, pedir para ele esclarecer, para ele detalhar. Né? Eu poderia perguntar, bom, a professora poderia inovar o ensino sem tecnologia nenhuma? Digamos que ela não viesse os computadores, a tela que desce, parará. Ela poderia mesmo assim inovar aquele ensino? Como? Então veja que já é uma outra pergunta que leva para o meu objetivo, que é ele ver que aquela concepção é transmissível e que é ultrapassada. Lógico que quem fez primeiro não teve todo o tempo do amadurecimento. E outra, não é essa questão, a gente acaba tendo essa limitação. Como a gente está fazendo só um exercício, certamente, isso é uma coisa importante, assim, de quanto o tutor ele tem que estar presente, o professor presente no fórum. Porque se ele deixar a discussão passar muito, ou seja, que nem aqui aconteceu, sei lá, 26 pessoas, e eu não dei conta de amarrando as ideias. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Muita gente postar sem a gente conseguir fazer mediação, como aconteceu agora. Porque, claro, aí a gente vai ter que fazer isso bloco a bloco, mas às vezes já foi respondido lá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um bloco de 26. Eu vou ter que agrupar de uma outra forma. Por isso que a gente tem que estar sempre muito presente, para dar segurança para o aluno. Então, outra coisa que eu anotei aqui como uma coisa interessante seria assim, bom, mas quais as vantagens da tecnologia, mesmo ela sendo usada erradamente? Que seria uma outra contraposição. Bom, tudo bem, vocês estão fazendo a crítica que ela usou erradamente. Mas não trouxe nenhuma vantagem, vocês não conseguem ver nada de bom, sei lá, não tem mais o pó do giz. Sei lá. Né? Olha, os alunos estão tendo coisas animadas. Tem um álbum do pincel que é bom para tirar. Enfim. Entende? Porque aí você faz o aluno ver de um outro ponto de vista, que eram aquelas questões dele ver o contra-argumento. Porque alguém fala assim, bom, tudo bem, parece uma tonteria, aquele monte de equipamento e a metodologia não mudou nada, mas pode ter... Vamos tentar ver por um outro lado. O que talvez esteja ali de vantagem? Quais são as dificuldades do professor? Onde que eu preciso mudar? Né? Desculpa só um minutinho se interromper o questionamento. Nós temos duas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Uma que é o fórum. A gente está discutindo o tema que a gente colocou para vocês, que é um tema que nos atrai. Eu acho que para todos nós ele já está superado. Nós já sabemos que as ferramentas digitais elas não vão mudar o ensino. Elas são um recurso para esse ensino. Então, essa é uma questão. Né, que foi esse exercício que nós queríamos proporcionar aqui. Foi só um chamariz, porque o objetivo principal qual é? Entender como mediar no fórum. Certo? Para entender como mediar o fórum, a gente fez esse exercício e chegamos a uma conclusão. A questão que eu farei, qual questão eu vou usar, vai depender do objetivo que eu tenho. Qual o objetivo desse trabalho? Assim, o nosso objetivo com esse fórum para vocês não era chegar a algum lugar, entendem? Não era chegar a uma conclusão, porque isso tudo você já tem. O objetivo era só o nosso exercício. Mas se eu fosse aplicar este fórum
para um grupo de alunos, eu teria que ter muito claro onde eu quero chegar e qual percurso, que caminho eu vou fazer para chegar até o final. E acho que isso responde um pouquinho da pergunta da Tereza. Como eu sei que a questão se esgotou? Eu atingi meu objetivo? Então, por isso que eu preciso estabelecer um objetivo muito bem definido. Né? O objetivo deste fórum, dessa questão colocada, é que as pessoas entendam, eu usaria esse fórum na graduação, né, para trabalhar com a licenciatura, para chegar a uma conclusão, que eles entendam que as ferramentas digitais são recurso didático que me serve dependendo do meu objetivo educacional. Certo? Então, eu usaria para os meus alunos de graduação com este objetivo. E aí as questões, a minha mediação e as questões que eu faria seriam todas organizadas a partir desse objetivo. Então, antes da gente começar a mediar, precisa estabelecer isso muito bem. Ok? Eu não sei, professor, se a gente chega ao momento, aquilo que o senhor está falando, nós temos que discutir o quê? O fórum como ferramenta. É isso. Que a gente está defendendo o seguinte, para eu fazer uma boa mediação, eu tenho que ter um bom objetivo. Eu tenho que saber um pouco onde é que eu quero que o meu aluno chegue. Porque eu estou usando o fórum, imaginando que esse fórum, nesse momento, nós estamos discutindo o fórum com o objetivo de trabalhar um determinado conceito, dele chegar a uma determinada aprendizagem conceitual. Claro que eu poderia colocar objetivos procedimentais, atitudinais, uma série de coisas. Mas vamos pensar assim, eu quero que ele construa determinados conceitos. Que aqui, no caso, é perceber um pouco que eu preciso mudar a concepção de aprendizagem. E eu poderia até acrescentar de que qual a concepção de aprendizagem que eu quero que ele chegue. Que aí eu vou discutir justamente isso. Que é uma aprendizagem que o aluno tem que ser protagonista, etc, etc. Certo? Então, o fato de eu definir esse objetivo não significa que a discussão não valha. Veja, porque eu tenho que ter um parâmetro para avaliar, para saber se o fórum atingiu realmente o seu objetivo. Isso não significa, que era uma coisa que eu ia complementar o que a Beth já tinha colocado, que eu não tenho que estar atento a quanto que abriram-se janelas de aprendizagem que eu não previ antes. Porque justamente o grande lance do fórum, diferentemente de uma aula expositiva ou de um trabalho que o aluno me entrega e eu leio na minha casa sozinha, é que ele abre novas janelas de aprendizagem porque alguém levantou sobre a avaliação, porque o outro teve a ideia de falar da formação de professores, porque o outro parari pororó. E aí eu posso ter um caminho que é mais criativo, que é mais colaborativo, que eu dou mais, asas à reflexão do aluno. Isso é maravilhoso. Só que vamos pôr o pé no chão de novo. Eu tenho uma disciplina, que eu estou dando uma aula, que vou chegar num determinado objetivo. Se eu também começar a viajar muito, eu posso perder o foco. Então, veja que a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Ou, enfim, porque, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta riquíssima para abrir essas várias janelas de aprendizagem, porque eu não posso ficar só preso no meu objetivinho lá, né, de uma maneira mais tecnicista, eu também não posso viajar tanto a ponto de me perder no meu objetivo. Então, a gente está sempre com esses dois pés. Como eu acho que em sala de aula presencial também. Se a gente está super debate caloroso, foi para um caminho louco, a gente abriu 1000 possibilidades de discussão, que é muito legal, mas a gente tem que acabar voltando um pouco aqui. Então, é um equilíbrio que a gente tem que ter, do meu ponto de vista. Eu acho... Tá, eu vou repetir o que ele perguntou, que assim, se a gente não teria que ter sempre no fórum uma contextualização bibliográfica. Eu acho que é fundamental ter uma contextualização bibliográfica, mas veja, eu também posso pensar, eu poderia cruzar esse vídeo com um texto. O vídeo provoca uma reflexão que depois eu fundamento no texto, para não ficar só no meu achismo. Mas veja, eu também poderia usar o vídeo para levantar esse conhecimento. O que os alunos perceberam, né, que eles conseguem perceber sozinhos, só assistindo esse vídeo de 5 minutos, 3 minutos, sei lá. Né? Bom, beleza. Aí eu levantei que, olha, eles conseguiram perceber que o que falta é a concepção de aprendizagem. Eles conseguem falar que o ensino é muito tradicional, mas eles não conseguem dar muito nome para isso. É um ensino transmissivo, conteudista, tecnicista, em contraposição àquilo que seria um construtivismo, sei lá. Então, agora eu vou dar o texto que eles vão ter que ler, que justamente discute concepção de aprendizagem. Sei lá, empirismo, tecnicismo versus construtivismo. Eu já teria até o texto aqui na cabeça que eu poderia dar para o aluno ler. E aí, depois, ele vai retomar, entende? Porque o meu objetivo nesse fórum pode ser saber o que o meu aluno pensa. Lembra que a gente colocou um objetivo lá?
eu posso ter um objetivo que é levantar o conhecimento prévio do meu aluno, fazer ele pensar sem a fundamentação bibliográfica, porque aí depois que ele pensou que por ele mesmo, ele tentou resolver aquele problema, ele tentou ter algum insight sobre como resolver aquilo, na hora que eu dou o texto, ele fala assim, puxa vida, pô, eu posso ir mais além. Eu já não dei a solução antes, eu ativei um pouco mais, entendeu? Então, o que o colega comentou é que algumas disciplinas não permitiriam esse espaço maior para ele pensar e solucionar um problema sozinho. Eu acho que isso cabe muito do planejamento do professor, né? Então, aqui a gente não colocou uma fundamentação bibliográfica, até porque não daria tempo de vocês lerem texto algum. Então, tinha que ser alguma coisa mais rápida, realmente era um exercício. O que não deixa de ser um possível exemplo para eu trabalhar, como a Beth disse, um aluno de licenciatura, eu vou discutir, um aluno de pedagogia, eu vou discutir com ele o que é ensinar, o que é a concepção de aprendizagem. Eu posso usar esse vídeo para discutir lá essa diferença entre o empirismo e construtivismo, por exemplo. Entendeu? O colega comentou aqui que é só um processo, que essa oficina é um primeiro momento. Para mediar fórum, além da prática, precisa estudar mais. Enfim, aí a gente precisaria discutir e acompanhar a prática. Por isso que tem que ter formação continuada, né? Quem for trabalhar realmente com isso, você vai fazer, tem alguém que te ajuda exatamente na concretude do fórum que você está mediando, você discute com outros colegas, enfim, teria todo um processo depois, né? Exatamente. Então, o que o colega... Ele fez uma síntese, o colega agora, dizendo que, bom, então, como seria o papel da mediação na prática? Eu leio determinados posts, aqui no caso a gente pediu um exercício de 5, seleciono as ideias que eu acho que são importantes para a discussão, elaboro o meu comentário valorizando essas ideias e provocando novas reflexões a partir de questões, que podem ser questões para o aluno esclarecer melhor as ideias que ele já trouxe, para ele buscar alternativas, para ele dar exemplo, para ele ver os contra-argumentos e toda aquela série de questões que a gente viu. Então, a gente teria que fazer o texto, etc. e tal, pensar nas questões, né? Um dos colegas levantou aqui que o fórum ele pode ser uma alternativa quando você quer discutir um texto, e ele pode ser uma alternativa àquela tradicional ideia do fichamento ou da resenha do texto. Porque hoje em dia os alunos copiam muito, você recebe 50 trabalhos iguais, e, enfim, a gente tem que ficar sendo meio detetive de plágio, né? E que o fórum ele permitiria que você discutisse o texto sem ter esse problema, porque você conseguiria ver. Cada um teria que refazer a sua interpretação, porque você não vai poder ficar repetindo o que o outro trouxe. Então, eu acho que realmente, eu concordo com isso. Eu acho que ele é muito mais interessante do que o fichamento. Mas, ao mesmo tempo, a mediação também tem que ser muito sabida, porque senão os 5 primeiros esgotam o texto e você, até um bom aluno, leu e você fala assim, mas todo mundo já falou, porque o texto é o mesmo para todo mundo, né? Então, assim, as perguntas e a mediação do professor, elas têm que ser muito bem feitas, porque é o mesmo texto, do mesmo assunto, para não ficar essa discussão de verificação de leitura. Porque a tendência do aluno qual que é? Ele pensar assim, o professor quer saber se eu li o texto, ele vai me dar a nota se eu li o texto. Então, eu tenho que colocar lá um resuminho do texto para o professor ver que eu li. E aí, acaba ficando repetitivo, reprodutivo, né? Então, eu tenho que saber também como eu consigo avaliar que meu aluno leu o texto e não necessariamente ele fica reproduzindo o que os outros 5 já reproduziram. Então, esta mediação é complexa. Você está acompanhando a entrada, você já alerta. Então, essa contribuição não foi boa, porque é igual às outras 5. Sim. Uma outra contribuição. E aí você mostra, essa parte do texto a gente já esgotou. Então, vamos aprofundar isso. Enfim, aí você pode ligar com outras questões, com outros exemplos. Aí que entram as boas questões. Porque senão fica o aluno também pensa isso. É entrega de fichamento nos posts, né? Fica aquele monte de post com resuminho do texto, ninguém conversa com ninguém, e aí acaba dando no mesmo. A gente tem... Bel, mais alguma coisinha? Beth? Não? Então, super obrigada. Vocês foram muito generosos com a gente de estar aqui.